bem-vindos a mais um Gratitude Cast. Essa quem vos fala é Daiane Fagundes e aqui temos a Daiane Andrade. Nós estamos contentes de gravar mais um podcast para vocês depois de um tempinho de férias, né? Começar 2024 com um tema fabuloso que todo mundo ama: relacionamento. Mas dessa vez vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Será que você tem um? Você já parou para pensar que às vezes atitudes que existem no seu relacionamento podem ser tóxicas para você? E talvez até as suas atitudes podem ser tóxicas para o outro? Mas antes de iniciar, eu quero agradecer a nossa patrocinadora, Gratitude Espaço Zen, que tem lindos anéis, pedras, cristais, incensos. Essa garrafa nossa energizada aqui é da Gratitude. A Gratitude hoje é a nossa patrocinadora principal e também nossa empresa, né, Dai? Sim. Então vamos lá, Dai, conta pra gente qual que é a diferença de um relacionamento saudável e um relacionamento tóxico. Um relacionamento saudável, você se sente leve, você se sente bem dentro, tem uma troca equilibrada. Você pode ser você mesmo, sem ter que ficar pensando no que o outro vai imaginar. Você tem autoestima, você tem disposição, você tem vontade de estar, você se sente amada. Agora, já o relacionamento tóxico, você se sente sempre presa para baixo. As pessoas não estão alinhadas com o mesmo propósito. São pessoas que estão, cada um com um propósito diferente, onde existem várias críticas, Situações abusivas, né? Exatamente. E aí a pessoa não consegue ficar bem, ela fica sempre na defensiva e pisando em ovos, sabe aquele falar pisar em ovos? A pessoa se sente em pisar em ovos, porque ela não sabe qual vai ser a reação do parceiro, ou até mesmo do amigo, do pai, da mãe, porque relações tóxicas não é só entre casais, e sim com todo tipo de relacionamento que você tem à sua volta. É muito importante esse ponto, falar sobre esses relacionamentos que podem vir de amizades, né? Podem vir de parentes, de trabalho, colegas Sim. de trabalho, né? Então, o relacionamento tóxico, ele está em todos os lugares. Nós precisamos identificar essas características, né, Dai? E também é importante a gente identificar as características. Existem características também de relacionamento tóxico com a nós mesmos. Muito importante isso. Porque, às vezes, a gente nos critica muito, é o perfeccionismo. Se faz algo que achou que deu errado, perde noites de sono, fica ali remoendo aquela situação por dias. Que maravilha, hein, gente? Aí você tá sendo tóxico com você mesmo. Ainda tem essa ainda tem essa. Mas vamos lá, vamos para as características, né? Uma das características que eu vejo muito nos relacionamentos tóxicos é a crítica, né? Porque aquele parceiro ou aquela pessoa que sempre critica o outro, aquela pessoa que sempre tem algo de ruim para falar sobre aquilo que você está fazendo, às vezes você está lá fazendo tudo para agradar o outro, você faz a comidinha que o outro gosta, ele vai lá e ainda reclama de algo que você fez, né? Sim. Às vezes você fez aquele jantar delicioso, ninguém comentou nada, mas de repente alguma coisinha que você esqueceu de fazer, você já é criticado. Ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo está com a cabeça cheia e nós estamos esquecendo muitas coisas. Esse é um padrão que tem hoje da tecnologia, excesso de estímulos mentais, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de relacionamento tóxico com críticas de esposa, mais o marido, né? Eu atendi uma pessoa uma vez que ela reclamava muito, porque ela se vestia de uma forma mais séria, mais, né, fechada, mais comportada, e o marido falava que ela se vestia como velha, falava que ela se vestia feia, reclamava. Aí quando ela teve filho, o marido ficou falando que ela tinha pochetinha, né, a barriga dela estava uma pochetinha. Então isso tudo feria muito ela. E é tão interessante porque nós precisamos entender essas feridas, né? Porque se eu estou num relacionamento tóxico e esse relacionamento tóxico acontece sempre comigo, porque eu estou alimentando isso dentro de mim de alguma forma e estou aceitando que o outro faça isso comigo.
Então eu preciso cada vez mais criar consciência de que tudo começa do lado de dentro, né? Sim. E os sinais são muito sutis, né, de um relacionamento tóxico, porque muitas das vezes a gente nem percebe, porque é pequenas situações que passa despercebido, afeta a autoestima, A autoestima é a primeira que vai embora, que né? vai embora. Você fica insegura, Uhum. acha que as coisas nunca vão ser boas, você nunca vai ser boa o suficiente para o outro, tudo que você faz não é tão bom para o outro nunca tá feliz com o que você faz. E acaba que com a autoestima baixa, essa falta de diálogo, a pessoa vai se fechando naquele mundinho dela e onde se vê sozinha. Quando vê, não quer sair, não quer passear, porque tem medo da reação de como vai ser. Porque aí entra as brigas, né, Dai? É. Uma característica constante que existe é brigas, discussões, medo, né? A pessoa fica com medo até da reação do outro. Às vezes o outro fica muito nervoso. Pode até ser que ele não tenha agressividade física, mas essa agressividade verbal, de ficar nervoso, de às vezes bater em alguma coisa, não bate na pessoa, mas bate em alguma coisa, faz a pessoa viver sempre temerosa, né? Você vive, como você falou no começo, pisando em ovos. Sim. Então eu vivo pisando em ovos porque eu não sei qual é a reação do outro. E aí eu começo a duvidar de mim. Eu começo a me questionar sobre várias coisas que eu estou fazendo, se vai agradar ou não o outro. Então eu começo a deixar de ser eu mesma, de me perder de mim, deixar de ter autoestima, porque eu preciso pensar primeiro no que vai agradar o outro e no que o outro não vai. O outro não vai perder de si mesmo, ele não vai perder o controle em momento nenhum. Não é isso? Exatamente. E aí, também tem a característica da infelicidade. A infelicidade persistente, né? Você perde o sentido da vida, você perde ali a ansiedade, gera uma ansiedade, e aí você fica sempre triste. Não tem mais alegria eu acho que de viver. Esse limiar que você falou aí da infelicidade, né? Quando você está num relacionamento com qualquer pessoa que seja, né? E de repente você começa a ficar mais infeliz do que feliz, tem alguma coisa errada. É um grande sinal de que eu preciso rever algumas coisas. Sim. E tudo que nós estamos falando aqui, eu acho importante nós colocarmos isso para as pessoas, são coisas que podem ser melhoradas, são coisas que podem ser mudadas. Né? Se o outro não está a fim de mudar, isso é um pacotinho dele. Mas e você? O que você precisa mudar em você para que o outro não faça isso mais com você? Porque se o outro faz algo ruim comigo, em algum momento aqui dentro eu abri essa portinha e eu acabei permitindo que o outro fizesse isso comigo. E de acordo com as minhas reações, ele vai continuar fazendo. E eu preciso trabalhar muito, né, questões da infância, de tudo que eu vivi, do meu sistema familiar, porque nós repetimos padrões, repetimos relações abusivas, principalmente quando a nossa mãe viveu uma relação abusiva, né, nossos avós. Quando eu tenho isso no meu sistema familiar, eu tenho que começar a me conscientizar que eu não preciso mais repetir esse padrão. Sim, e aí só acontece isso no autoconhecimento. A partir do momento que você começa a se conhecer, começa a se sentir segura, você coloca limite. Porque a gente tem que entender o nosso limite, até onde cabe o nosso limite. E só eu que coloco esse limite. Exatamente. Né? Ninguém vai colocar por mim, ninguém vai me salvar. Não. Não adianta ficar no drama, não adianta ficar no vitimismo, né? Porque, assim, em muitos momentos a gente se sente num lugar ali tão escuro que você não sabe como sair dele. Como se ninguém pudesse me ajudar mesmo, e aí eu vou só sucumbindo a uma depressão, a um estado ali de espírito muito ruim comigo mesma. Então a gente precisa estar consciente de que eu não posso deixar chegar nesse ponto. Eu tenho sim que procurar ajuda. Eu tenho sim que procurar autoconhecimento, fazer uma terapia, buscar ler sobre o assunto, buscar ver mais vídeos sobre o assunto e entender o que eu estou passando. O que você passa muitas das vezes na sua mente inconsciente é uma repetição do padrão familiar e por isso fica normal.
né? Como se fosse normal, mas a minha mãe viveu assim, é normal. Mas os homens são assim mesmo, minha filha, você tem que aguentar, não é? São frases que a gente escuta que vai deixando com que a gente fique mais tempo ainda em relações tóxicas, em relações ruins, né? E uma relação que eu percebo muito que não é tóxica é aquela onde a troca é justa. A troca, eu tenho que dar e receber na mesma proporção. Se eu estou doando demais a mim mesma, se eu estou agradando demais o outro o tempo todo, estou deixando de ser eu mesma, eu vou viver infeliz para o resto da vida. E vale a pena? Não vale. E uma das outras características que eu vejo muito nos relacionamentos, e essa quase todo mundo tem, e aliás quase todo mundo faz, porque, gente, nós estamos falando de relacionamento tóxico, mas assim, nós também temos as nossas toxicidades. Todo mundo é um pouquinho tóxico para alguém, tá? Porque ninguém controla a si mesmo o tempo todo. Às vezes eu estou num dia muito ruim, aí eu chego em casa, eu acabo descontando na pessoa que está do meu lado. Eu não percebo isso, né? Mas uma coisa que eu quero que as pessoas saibam, que é muito tóxico, é o silêncio, a indiferença. Então, quando eu deixo o outro fez uma coisa que eu não gostei, ao invés de sentar com ele e resolver como adultos, eu deixo de conversar com ele. Simples assim, aí eu fico dias sem falar com a pessoa. E uma coisa que nós aprendemos, né, Dai, juntas, é que nós não nos permitimos ficar mais do que 5 minutos. Né? Mais do que 5 minutos com uma emoção negativa, mais do que 5 minutos com raiva, mais do que 5 minutos tristes, mais do que 5 minutos de mal de alguém. Porque a gente sempre resolve. E tem uma técnica do Ho'oponopono que eu gosto muito, que é uma frase que depois que vem a raiva, eu me permito sentir ela 5 minutos e eu já começo a limpar em mim. Limpar em mim tudo aquilo que eu estou sentindo em relação àquela emoção, àquela pessoa. A frase é a seguinte: eu limpo em mim, com gotas de orvalhos, memórias compartilhadas com essa pessoa ou com essa emoção. Muito bom, repete pra gente essa frase. Eu limpo em mim. Eu limpo em mim, com gotas de orvalhos, memórias compartilhadas com essa emoção ou com essa pessoa. Então anotem, porque isso é importante para vocês começarem a limpar a raiva. E o que essa frase nos fala, né? O que ela nos mostra? Que eu tenho memórias de dor que eu compartilho com o outro. Eu acho lindo isso no Ho'oponopono. Para quem não conhece Ho'oponopono, gente, né, comecem a pesquisar sobre o assunto. É muito interessante. Quem sabe a gente grava um podcast, né, sobre isso. Mas o Ho'oponopono fala que nós temos memórias ancestrais. Tudo que meus ancestrais passaram, viveram, né, está em mim, nas minhas células. Em algum momento eu vou atrair pessoas que vão acionar essas memórias, acionar gatilhos, acionar feridas em mim. E eu preciso limpar essas memórias de dor, porque se eu não limpo, eu repito. E eu continuo vivendo isso. Então, as pessoas que vêm até nós, elas são mensageiras do nosso processo de evolução. Elas vêm para nos contar o que eu preciso me curar, o que você precisa curar do seu sistema familiar. Qual é o seu papel, né? Muitas pessoas se perguntam qual que é a minha missão aqui nesse mundo, né? Sua missão é se curar. Se curar de questões suas, se curar de questões familiares, se curar de questões passadas e viver nesse mundo de uma forma plena, com felicidade, com alegria, assim como a gente viu o exemplo até de Jesus, né? Sim. E a comunicação tóxica, né? Não tem comunicação, a pessoa só chega acusando, em forma de acusações. Exatamente, né? É aquele negócio de apontar o dedo, né? Sim. Tá Você tá igual a sua mãe. Essa é terrível. Mas quem nunca escutou, né? Você tá igualzinho sua mãe, você tá igualzinho seu pai, né? Você tá igual fulano, você tá igual seu irmão. As pessoas sempre nos comparam. Comparações são sempre tóxicas, porque não existe nenhum ser humano igual ao outro. Não faz sentido eu me comparar com alguém. Uma coisa que eu acho fantástica para observar o quanto nós somos únicos. Você já viu que não tem ninguém com uma voz igual a outra? Sim. Não tem ninguém, não tem uma voz que é igual a outra. Olha que fantástico isso, não é? Então nós não somos iguais. Como que eu vou me comparar? Eu tenho que entender quais são as minhas habilidades, me desenvolver do jeito que eu consigo, com graça e leveza, para que eu fique bem comigo mesma. E pare de ir atrás de coisas. Nós estamos numa correria do mundo, né? Correndo atrás não sei de quê, para ter não sei o quê. Correndo atrás da perfeição.
Como se existisse, né? Sim. Como se chegasse uma hora vai estar tudo bem, tudo perfeito. E não vai. Não. Né? Não existe esse momento. Nós estamos no planeta Terra para evoluir. Então, nós estamos aqui sempre vivendo vários desafios para limpar em nós questões que não fazem bem. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho muito importante também a gente falar é quando tem muito controle na relação, né? Sabe, quando a pessoa quer controlar seus passos, quer saber que tudo que você fez, aonde você foi, com quem você falou, e tem um ciúmes excessivo, né? Esse ciúmes excessivo, ele tem que ser muito trabalhado, ele é muito tóxico. O ciúmes é tóxico também com amigos. Outro dia, no consultório, uma paciente me contou que uma amiga dela, todo namorado que ela arruma, a amiga dela acaba com o namorado. Tipo, ela assusta os namorados dela e ela fala que não tem nenhum que presta pra ela. E ela tem ciúmes dela. Então, para você ver que o ciúmes não está só em relacionamento amoroso, né? Mas eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era adolescente, que eu comecei com meu primeiro namorado, eu era muito ciumenta, mas muito ciumenta. Até que eu comecei a criar consciência e percebi que esse ciúmes não vinha de mim, vinha da minha família. Eu não tinha motivos para ter ciúme da pessoa, mas vinha do meu sistema familiar. Existiram situações ancestrais que houveram problemas, inseguranças, e essa insegurança foi passada para mim numa memória celular e foi acionada assim que eu comecei um relacionamento. Então, quando eu me conscientizei disso, trabalhei isso, né, em constelação familiar, em terapia, tudo mudou. Hoje eu tenho um relacionamento com muita segurança, com muita tranquilidade. Eu confio no meu esposo de olhos fechados. Confio naquilo que existe dentro da minha casa, confio no amor que nós temos, confio naquilo que nós vivemos. Então as pessoas precisam também se curar disso, né, Dai? Sim, se curar do ciúme, mas a gente só se cura do ciúme também, Dai, através da segurança, de você conseguir redescobrir quem você é, quais são os seus gostos, quais são os seus desejos e resgatar o seu amor próprio, porque ao longo dos anos a gente vai perdendo o amor próprio, nem vai se conhecendo. Às vezes vem de uma relação ali já tóxica com o pai, com a mãe, e vive ali em torno daquele mundinho, e você vai se perdendo e só tentando agradar o outro. E você só busca, só resgata esse autoconhecimento, resgata esse amor próprio através do conhecimento, da busca de fazer coisas por você, uma atividade física, voltar a atenção para você ao invés do outro, aprender a falar um não quando necessário. Isso é muito importante. Muitas pessoas não falam não e por isso elas vivem sobrecarregadas, vivem tristes, vivem cheias de problemas dos outros para resolver, né? Eu mal estou dando conta dos meus. As pessoas têm que começar a pensar nisso. Então, entrega o pacotinho do outro para ele, fica com o seu, cada um no seu lugar, né? Claro que a gente pode ajudar pessoas quando eu estou bem e quando eu já me ajudei. Mas eu não posso ajudar o outro quando eu estou ferido. Sim. Isso não vai me fazer bem. E acaba que o ciúme excessivo vai afastando, né? Quando você vê, você não tem mais convívio com a sua família, não tem convívio mais com amigos, tá só naquele mundinho ali fechado. Exatamente. Eu já vi pessoas com ciúmes da mãe do outro, do pai do outro, né? No relacionamento amoroso, eu tô com ciúme da sogra, do sogro, e isso aí vai trazer um afastamento, vai trazer discórdia, vai trazer problemas. É claro que existem casos e casos, né? Porque Bert Hellinger mesmo das constelações fala que nós precisamos sair da casa dos pais quando a gente origina a nossa família, porque essa família ela vai precisar de muita energia, né? Nós estamos criando novas vidas, nós estamos criando um novo sistema familiar e ele vai exigir muito de nós. Então tem gente que não sai da casa do pai, não sai da casa da mãe, e eu sei que aí as esposas, né, começam a ficar, ou até o marido também, se for o caso da mulher, começam a ficar muito enciumados, começam a ficar achando que a pessoa está dando mais atenção para os pais do que para ele.
E a gente precisa sim se desconectar, se desligar, ser mais independente dos nossos pais à medida que nós vamos crescendo. Não é não honrar seu pai e sua mãe. Você pode honrá-los, você pode visitá-los, você pode ter momento com eles, né? Mas você precisa sim primeiro fortalecer seu sistema familiar e dar atenção para que ele possa crescer. Então, nesses casos, as pessoas precisam tentar se colocar no lugar certo, que é a família que ela originou. Que acontece muito, né? Uhum. E em outros casos, as pessoas têm total afastamento, até de parentes. Às vezes as pessoas se afastam de amigos, em casos de ciúmes mais graves, assim, né? A pessoa se Sim. isola, fica só o casal vive só ele. Não tem amigos, não tem ninguém, é só aquilo, né? Até porque a pessoa sente medo, né? De como que vai ser aquela situação, porque vê coisas onde não existe, né? Ver o primo olhando para a prima, ver o pai dando de cima da esposa. Isso é tão incrível porque quando a nossa ferida interna ela é acionada, nós realmente vemos coisas que não existem. As pessoas precisam muito saber disso, desse momento aqui, desse podcast. Às vezes você vê coisas que não existem, né? Você tá ali numa Uhum. festa, na verdade seu namorado não tá olhando para ninguém, mas você acha que tá. Você acha que a outra pessoa tá dando em cima dele também e que ele tá dando moral. É claro que existem casos que isso acontece, gente, nós sabemos que existe, né? Sim. Mas muitas vezes a nossa mente cria, se eu tiver essa ferida dentro de mim, da insegurança, se eu tiver esses ciúmes, né, doentio do meu sistema familiar, se algo lá atrás tiver acontecido, e mesmo que você não saiba disso, né, que às vezes a gente não sabe. Ah, não, mas eu vejo que meu pai e minha mãe dão tão certo, mas você não sabe o passado deles. Você não sabe o que aconteceu lá atrás no começo, como que eles viveram, tudo que eles passaram, né? Até Uhum. porque não nos é falado. Ninguém fica falando dos problemas do início. É muito Sim. raro a família que foca atenção nisso, né? Eles falam das coisas que estão acontecendo no momento presente. Então é muito importante para quem está acompanhando a gente agora nesse momento, se você se afastou de pessoas que você conhece, né? Começar a voltar esse convívio de forma gradativa, tranquila e começar a se posicionar de forma diferente no seu relacionamento. E você falando da ferida, toda pessoa que é tóxica, ela em algum momento ela sofreu algum abuso ou sofreu bullying na infância, então ela vem de algum trauma da sua relação passada, do seu passado. Então ela já vem com aquela ferida ali, aonde ela não consegue controlar e aí acaba projetando no outro aquela dor. Exatamente. Todo agressor um dia já foi a vítima, Isso. né? Um dia alguém já fez isso com ele em algum momento, em alguma situação. Inclusive nós, em algum momento que nós somos tóxicas para o outro, nós também temos as nossas feridas lá atrás, né? Como eu contei da minha ferida familiar aqui, que acabou se repetindo comigo, né? Então eu tinha uma ferida que foi acionada ali sem necessidade nenhuma, né? E uma coisa muito recorrente também que as pessoas fazem é a chantagem emocional, né? Sim, sempre vem aquela falinha, né? Se você não fizer isso, eu vou embora. Se você fizer assim também não vai dar mais certo isso aqui. Não vai Exatamente. fluir, esse relacionamento não vai funcionar. Eu não sei se a gente vai conseguir continuar juntos mais. Tantas chantagens, depois todo mundo fica caladinho e continua tudo normal, né? Acorda como se nada tivesse acontecido. É melhor não falar, gente. Se não for separar, não fala não. Não fala que vai separar não. Vamos ficar calado. Vamos refletir, porque é Sim. só um momento de raiva, né? E é importante, no momento da raiva, não discutir a relação. Muito bom isso. Se calar, mas não é se calar e ficar ali remoendo depois, não. Espera a raiva passar, aí depois você vai lá e pontua tudo aquilo que te incomodou. Olha, eu não gostei disso e disso, porque é uma fala não tóxica, é uma fala comunicativa expressando aquilo que você está sentindo. E o outro vai te ouvir muito mais do que você estar ali gritando, berrando, explodindo.
Perfeito, ninguém nos escuta no momento em que nós estamos lá gritando. A pessoa só vai se defender, você está gritando, ela vai se defender simplesmente assim. Então nós temos que criar consciência que primeiro eu me acalmo, respiro, faço Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ho'oponopono, gente, essas 4 frases a gente repete sem parar quando nós estamos nervosos. Também ajuda a limpar a raiva. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Às vezes você vai falando com raiva, sabe? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Várias vezes. E aí você vai respirando, isso vai limpando da sua mente os pensamentos negativos e vai te acalmando. Então, quando eu me acalmo, eu analiso toda a situação de uma outra perspectiva e aí sim eu chamo a pessoa para conversar numa comunicação que não seja violenta, né? Numa comunicação onde eu falo para o outro o que eu estou sentindo, não acusando ele de ter feito algo. E a gente tem uma coisa de pensar que o outro está fazendo algo para nos ferir, né? Sim. Não, ele fez isso de propósito. Como é que você pensa que a pessoa que te ama, que está do seu lado, está fazendo algo para te ferir de propósito? Mas é porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro, né? A nossa autorresponsabilidade, tirar a nossa autorresponsabilidade e jogar no outro. E dentro das constelações fala muito sobre isso, né? Você volta a autorresponsabilidade para você. Você que assume os atos da sua vida. Eu Não acho é o isso muito outro. importante. Muito importante. Porque nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Inclusive, você é responsável se você quer ficar ou não numa relação tóxica, né? Sim. E aí você quer pagar o preço ou não de sair dela? É isso que a gente tem que se responder. Mas muitas vezes as pessoas têm medo de sair porque fica naquela expectativa da mudança. O outro vai mudar. Não, vai chegar um momento que vai melhorar. Dai, você falou uma coisa incrível, porque aí está o segredo de tudo. O outro não muda. Somos nós que mudamos. O tempo todo que você espera que se o outro não mudar, não vai ter jeito, é você quem tem que mudar. É você que tem que mudar algo no seu comportamento, algo na sua mente, algo na sua vida, limpar crenças limitantes, para que o outro sinta essa mudança em você e ele tenha vontade de mudar também. Porque todas as vezes que eu mudo meu comportamento, eu estou trazendo para o outro uma visão diferente. Isso faz ele ter uma reação diferente. Reações iguais trazem mesmas ações. Né? Se todas as vezes eu faço do mesmo jeito, todas as vezes eu grito, berro, mas eu não vou embora, eu não faço nada, e aí no outro dia fica tudo bem. O que eu estou resolvendo com isso? Só está desgastando. E aí vai levando aquele afastamento da relação. Exatamente. Chega um ponto onde não tem diálogo mais. E aí começa uma indiferença, um distanciamento, e as pessoas acham que não tem volta. Mas se vocês estão passando por isso, procurem ajuda, porque pode ter volta sim, né? Nós podemos mudar essa situação. Isso pode ser revertido se os dois querem. Exatamente. Agora, se só um quer, quando um quer, dois não faz. Mas aí, se só um quer, a pessoa vai ter força para conseguir sair daquela relação. Ela vai voltar à sua segurança, né? Porque muitas das vezes a pessoa não sai da relação tóxica porque ela é insegura. Não se vê sem o outro, não se vê sozinha. É isso que vai fazer um processo terapêutico, né? A pessoa vai construindo aos poucos a autoestima dela, vai reconstruindo, porque a gente nasce com autoestima, né? A gente vai reconstruindo ela, ou às vezes ela foi acabada até na infância e você precisa voltar lá atrás para ver isso. Sim. E aí o outro vai mudando e você vai se fortalecendo, seja para ficar naquele relacionamento ou para sair dele. Exatamente. E uma das características também que é muito comum nos relacionamentos tóxicos e grave é a mentira, né, Dai? E tem muita, né? Sim. Inclusive tem pessoas que realmente são doentes, tem a mitomania, né? Elas mentem para tudo. Ela não precisa mentir, mas ela acaba mentindo, né? Mente que não comprou alguma coisa, mente que não encontrou certa pessoa, mente que não fez isso, que não falou aquilo. Nós temos que tomar cuidado porque há uma tendência a você mentir para não ter o conflito. Só que às vezes essa mentira piora tudo, porque quando o outro descobre que mentiu, ele vai ficar 2 vezes magoado.
2 vezes chateado. Então, antes uma verdade que dói do que uma mentira que depois vai ficar pior. Vai ficar uma mentira dupla. Você me enganou 2 vezes. Para que você mentiu? Né? Você fez uma coisa que eu não gostei, depois foi lá e ainda mentiu sobre aquilo que eu não gostei. Sim. E realmente eu acho que as pessoas têm que aprender cada vez mais a identificar essas pequenas características no dia a dia que às vezes a gente acha que são inofensivas. A gente acha que tá tudo bem, foi só uma mentirinha. Ele mentiu para não me magoar, ele mentiu para não me chatear, né? A gente começa com umas coisas assim, justificando estar nesses relacionamentos, continuar esses relacionamentos que nos fazem mal. E uma coisa também que eu acho recorrente nesses relacionamentos tóxicos é quando um toma decisão, principalmente em casal isso, né? Um toma decisão sem falar com o outro. Igual, por exemplo, hoje eu falei com você, né, Dai? Falei, vamos sair depois do podcast? Eu te respondi como? Vou ver com o Marquinhos. Vou ver com o Marquinhos. E aí eu te falo e depois você me respondeu. Sim. Exatamente esse é o processo ideal. O que eu vou fazer, se eu estou com uma pessoa, é sempre junto. A decisão tem que ser junta. Então, às vezes, as pessoas compram até casa, carro, sem comunicar o outro. Não faz sentido, você está simplesmente falando para a pessoa assim, você é invisível, eu tomo as decisões, se você quiser, você segue a mim. Que é uma coisa patriarcal, Sim. machista, de relacionamentos passados, né? Lá do passado, onde as pessoas viviam lá na época de 1900 e bolinha. Onde os homens ditavam as coisas e as mulheres seguiam. Claro que tem mulheres assim também, gente, com essa energia masculina. Que acha que ela que tem que tomar decisão. Às vezes quem ganha mais dinheiro acha que ele que tem que decidir. Mas num relacionamento, se nós somos 2, quem decide? Os 2. Sim, o relacionamento tem que sempre estar em equilíbrio, né? Em ambos. Não andar um na frente do outro. Não, os 2 têm que andar no mesmo lado e contribuindo ao mesmo tanto. De amor, de atenção. Exatamente. A troca justa. A troca justa. Tem que ser igual, né? Igual. Um outro comportamento muito comum nos relacionamentos tóxicos também é as pessoas fazerem relações sexuais sem vontade. Isso, assim, a mulher ela é campeã de fazer isso, né? Sim. Ela faz muito para agradar o homem, porque nós temos energias diferentes, né? O homem, ele faz o sexo quando ele está estressado para poder desestressar, para descarregar, ele descarrega ali e depois ele tem uma outra energia, ele se cura no sexo, né? Sim. E a mulher, ela só quer fazer sexo se ela estiver bem, é totalmente o oposto do homem, né? Então a gente fica assim, o sol e a lua, né? Sim, eu vi uma vez uma reportagem que falava justamente sobre isso, que o homem precisava entender a mulher, porque a mulher é como se fosse a lua, o homem é o sol e a mulher que sempre nasce e se põe da mesma forma. A mulher não, a mulher é a lua de fases. Cada fase ela tá de um jeito. E tem pesquisas que demonstram que a mulher fica bem 15 dias no mês, né? Até 10 dias no mês, o resto tá tudo de mudança de humor, né? Mudança de hormônios ali, porque é muitos hormônios que a mulher tem no corpo e muda. Exatamente. Nós temos que ter uma compreensão das diferenças, né? Sim. Nessa questão sexual. E assim, as mulheres não devem fazer sexo sem vontade. Quando você faz isso, você está acionando aqui na sua mente a sensação de que você nunca vai gostar de sexo. Que você faz só por obrigação, só porque é sua obrigação como mulher agradar seu marido. Você tem que ter prazer naquilo. E se você resolveu, decidiu fazer, então que você faça para sentir prazer. Converse com seu parceiro. Converse sobre como que você gosta que as coisas sejam, sobre o que te dá prazer. Os homens gostam muito de dar prazer para as mulheres. As mulheres às vezes ficam lá envergonhadas e não falam, né? Mas é por causa da crença limitante, né? Ainda existe muito tabu do sexo. Porque o sexo antigamente era o quê? Para procriação. Só, né? Só fazia o sexo ali para aquilo. E a mulher não podia, era pecado. Ela tinha que ser puritana. Isso. E aí vem, né, da ancestralidade. E isso também a gente pode se curar na terapia, numa constelação familiar, né? E liberar essa timidez, liberar essa crença limitante. Porque foi criada a ideia de que sexo é sujo, de que pessoas ruins é que gostam muito de sexo, né? Uhum. Em prostíbulos, em lugares sujos, imundos.
E aí isso ficou na nossa mente, né? Na crença coletiva. Sim. E aí as mulheres foram criadas nesse sistema. Gente, mas sexo é lindo, é maravilhoso. O sexo pode trazer uma energia de cura, o casal fica mais conectado, melhora, te revitaliza, né? E é tão lindo que é através dele que você gera uma vida. Exatamente. Você forma ali, O traz... tanto que ele é forte. Tanto que ele é forte, né? Concordo com você. Nós precisamos ressignificar toda essa história, né? E assim, existem também as pessoas que vivem mal-humoradas nos relacionamentos tóxicos, né? Trazendo para o outro sempre sim a negatividade. Às vezes você vai lá, tá com um novo projeto, a pessoa vai lá e te dá um balde de água fria. Isso acontece muito nos relacionamentos tóxicos, né? Nunca reconhece as pequenas conquistas do outro. Nada do outro é importante, não é relevante. Sim. E isso acontece também com nós mesmos, né? Acontece com a pessoa mesmo. Tudo que faz sempre tá pouco, né? Quando você tem uma relação tóxica consigo mesmo, você não reconhece. Eu quero comprar esse telefone. Fui lá e comprei. Não, mas eu não tô satisfeita. Eu preciso de mais. Então, sempre não reconhece as conquistas. E no outro também. É tudo irrelevante. Exatamente, né? Não vê a importância. Não vibra. Não sente que o outro em algum momento... Às vezes você não dá importância nem pro diálogo. A pessoa quer conversar e não tem conversa. Mas o diálogo se perdeu muito, né, Dai? Com a tecnologia hoje, quase não existe mais diálogo. Exatamente. As pessoas se perdem, né? Sim. É porque a rede social, ela mostra só o que você quer ver. Você está tendo tanto prazer ali, que você esquece que você vai ter muito mais prazer conversando com a pessoa do lado, né? No calor humano. E aí a gente vai criando definições negativas do outro que nos impedem de ver que aquilo do nosso lado tem uma pessoa muito bacana, que é aquela pessoa que você conheceu, ela tá ali. E a gente vai mudando a nossa ideia sobre o outro e vai esquecendo das qualidades dele, né? Nós precisamos ter um limite nas tecnologias, porque tá muito assim, viciante. Em 5 minutos que eu estou parada, eu pego o celular. Gente, eu tô no meio, tá? É todo mundo. É todo mundo. Nós estamos viciados, simplesmente fizeram a gente se viciar nisso aqui. E agora, todo o tempo livre que você tem, você tá ali vendo alguma coisa que tá te distraindo a sua cabeça, você tá enchendo muito a sua mente. Isso causa memória ruim, esquecimentos, insônia, cansaço, estresse, uma série de coisas. Às vezes eu preciso só fazer uma limpeza, né? Tirar o que está sendo tóxico para mim, que é o celular um pouco, para eu poder voltar com a minha energia, para descansar, para estar bem. É uma coisa incrível. Nós precisamos saber o limite de usar a tecnologia com equilíbrio, né, para o nosso bem-estar. Ela tem coisas maravilhosas, mas ela deve ser usada com equilíbrio, né? E agregando valores, né? Sempre buscar ali algo que te agrega valor, não que te diminua. Exatamente. E também existe a competição, a inveja nos relacionamentos tóxicos, né? De todos os tipos, né? Isso nós temos de parentes, de primos, de irmãos, de casais, de pai e mãe, de pais e filhos, né? Isso pode acontecer em todas as instâncias. No relacionamento tóxicos de pais e filhos, o filho ou a filha não pode ser bem mais sucedido do que o pai, ou não pode ser mais feliz do que o pai e que a mãe. A gente viu o caso da Larissa Manoela, né? Sim. Que é o que aconteceu com ela, né? Ela sentia que ali ela não podia ser liberta, ser ela mesma. Ali era completamente um relacionamento tóxico com os pais, né? Os pais com ela. Eu acho que chega a ser abusivo, mas nós não vamos diagnosticar, né? Não sabemos, não sabemos profundamente, só veio na nossa mente um exemplo aqui para vocês, né? Mas é importante a gente se conscientizar disso. Da inveja que existe, pode ser inveja em relacionamento amoroso, né? Eu tô competindo com o outro, eu quero ser melhor que o outro, e aí só o meu jeito que é o certo, o seu não serve, tudo que você faz tá errado. E aí o outro quer te diminuir de alguma forma, porque ele sente que às vezes você está melhor do que ele, no fundo, ele está com inveja de você. Entre amigos, né? Tão triste isso, entre amigos, nós já sofremos tanto com isso, né, Dai? Nós não vamos entrar em detalhes aqui não, gente, não queremos expor ninguém,
mas já passamos bem muitos maus bocados aí, né? Exatamente. Altas histórias, com inveja, com pessoas querendo destruir, inclusive, a nossa amizade, né, Sim, Flor? exatamente. E aí, com o nosso conhecimento, a gente não deixou isso acontecer, né? Exatamente. Porque assim, a nossa vibração é tão grande que nada abala. É conexão de Então, alma assim, mesmo, né? exatamente. E tudo pode ser mudado. A partir do momento que você se identificou com alguma dessas características que falamos hoje, também pode ser mudado através da terapia, do autoconhecimento, uma sessão de constelação. Exatamente, né? Então, você busque ajuda, busque se conhecer. Nós vamos deixar no link abaixo aqui um questionáriozinho, né, Dai? É exatamente isso. Busquem autoconhecimento, busquem se conhecer, busquem olhar mais para a vida de vocês, para essas características. Se vocês se identificaram com essas características, né? Comecem a analisar como que você pode melhorar essa situação. Um dos caminhos melhor para isso que nós conhecemos até hoje é a terapia. Né? Busque esse autoconhecimento em terapia. Faça a terapia do jeito que você conseguir. Se você conseguir fazer numa clínica particular, faça. Se você não conseguir, faça no SUS. Faça de qualquer forma, mas não deixe de fazer terapia. A terapia é um remédio para sua mente. É um momento onde você vai entender a si mesmo, onde você vai falar consigo mesmo e vai falar com uma pessoa que não tem julgamentos para com você, né? Uma pessoa que é neutra, diferente de todo mundo que você conversa na rua, que tem ali sempre um pitaco para te dar de acordo com o que eles viveram, né? Sempre uma crítica para fazer. Então também. Vamos deixar aqui para vocês abaixo, tá bom? Um questionáriozinho para vocês saberem se vocês estão em um relacionamento tóxico ou não. E encerramos agora o nosso podcast, né, Dai? Sim, gratidão para vocês que assistiram até aqui. E até a próxima.